Amém, queridos? Quero convidar você agora, no momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus, nós vamos compartilhar o Salmo 121. Salmo 121 é um salmo conhecido por nós. Salmo 121, Felipe já está projetando para nós a nova versão transformadora, nós vamos usar essa versão. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar e na sequência vamos compartilhar a palavra de Deus. Salmo 121. Vamos lá, você aí, em casa, leia conosco. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, e nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. E o último versículo, o Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, vamos compartilhar a sua palavra, Senhor. Ó Pai, que continuemos sedentos por ela, necessitados da sua palavra. Que a sua palavra, Senhor, nessa noite, continue, Senhor, nos encorajando, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança e fé na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. E, Pai, é isso que esse salmo, a sua palavra, Pai, quer falar, quer transmitir ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Salmo 121, ele é o segundo de uma coleção de 14, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Faz parte da coletânea do Salmo de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. Esses salmos eram cantados, recitados, quando os judeus peregrinos iam ao templo em Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, para participarem de uma das festas, ou das festas religiosas dos judeus em Jerusalém. Esses salmos falam de muitas experiências que os peregrinos passavam. Experiências de momentos de tristeza, esperança, momentos de renovação da esperança, salmos que relatam busca por paz, salmos que relatam busca por socorro, por ajuda, como é o caso do Salmo 121, em questão hoje, salmos com confissões de pecado, salmos com alegria regozijante da parte do povo de Deus, salmos clamando por livramento, entre tantos outros, entre tantas outras experiências do povo de Deus na sua peregrinação. Esses salmos de romagem, cânticos de peregrinação, expressam o coração de homens nas suas mais variadas emoções e situações. Assim também, irmãos e irmãs, assim também é conosco em nossa peregrinação aqui nesta terra, rumo ao nosso destino glorioso. É assim conosco também, a nossa caminhada, assim como a caminhada dos peregrinos, é cheia de obstáculos, cheias de altos e baixos, atravessamos vales perigosos, e nós precisamos do socorro de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus constantemente. E era isso que o salmista buscava, o socorro de Deus, a ajuda de Deus. E essas peregrinações, queridos, já no verso 1, nós temos a pergunta do salmista: olho para os montes, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Já no versículo 1, de onde virá a minha ajuda, de onde virá o meu socorro? Essas peregrinações do povo de Deus levavam alguns dias. E para muitos que peregrinavam, o percurso era longo.
E esses percursos eram geralmente cheios de perigo. Haviam ladrões, salteadores que faziam arrastões nas famílias que estavam peregrinando rumo a Jerusalém. Essas famílias levavam os animais para o sacrifício, levavam suas bagagens, levavam seus mantimentos, seus alimentos, e muitas vezes alguns deles eram assaltados. Riscos e perigos de animais selvagens, como ursos e leões, deslizamento de rochas dos montes que se desprendiam, se deslizavam na direção deles, subidas, descidas perigosas. E por isso que aí vem a pergunta do salmista: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Quem poderá me ajudar? De onde virá o meu socorro? E talvez seja essa a mesma pergunta que muitos de nós estamos fazendo hoje, nessa noite, hoje, e vamos fazer amanhã e depois, em busca de ajuda e socorro. De onde virá o meu alívio, o meu socorro, a minha ajuda? E o versículo 2, nós temos a resposta para essa pergunta que o salmista faz. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui existem duas possibilidades para essa resposta que o salmista dá, não é? A primeira pode ser que o salmista olha para os montes em volta de Jerusalém, mas entre os montes ele avista o Monte Sião, onde está o templo, a casa de Deus, símbolo da presença de Deus, da habitação de Deus em meio do seu povo, onde estava a Arca da Aliança. E aí ele olha para os montes e avista o Monte Sião e fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou também a outra possibilidade, e é possível que o salmista esteja associando os montes e os perigos que cercavam os peregrinos. É possível que ele estivesse associando os montes com a necessidade de precisar de ajuda, de precisar de socorro. E faz muito sentido no decorrer dos Salmos até o versículo 8. Faz muito sentido também essa possibilidade. Mas, seja qual for o motivo específico do salmista aqui, a grande verdade é que ele precisa de ajuda. Eu e você precisamos de ajuda. Estamos debaixo, sob o socorro de Deus o tempo todo. E aí o salmista conclui: a minha ajuda, o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem dele. Não vem das armas, não vem dos outros peregrinos que estão com ele, não vem dos outros ídolos, dos ídolos que muitas vezes eram adorados nesses outros montes ao redor, mas vem de Deus, que fez tudo do nada, que fez os céus e a terra, que sustenta a sua criação. Vem dele, vem do Deus que controla e sustenta todas as coisas, vem de Deus e mais ninguém, embora Deus possa usar quem e o que Ele quiser para isso, mas vem diretamente de Deus. Vem do Deus, Criador dos céus e da terra, inclusive que fez os montes. E basta apenas o som da sua voz para fazer os montes estremecerem, fazer os montes virarem pó. Vem dele, de Deus, que inclusive fez esses montes. E é nisso que o salmista busca socorro. Ele se volta para aquele cujo poder é infinito. E ele declara: o meu socorro vem de Deus. Vem de Deus. E no versículo 3 até o versículo 8, nós temos
a palavra de Deus nos mostra como Deus socorre o salmista, como Deus socorre a mim e a você, como Deus nos ajuda, nos guarda os salmistas, os peregrinos, e guarda a mim e a você durante a nossa peregrinação, a nossa jornada aqui. E percebam, irmãos, que os termos protetor, o Deus que guarda, esses termos de protetor, protege, guarda, guardador, aparecem 5 vezes nesse salmo pequeno, de 8 versículos. 5 vezes esses termos aparecem nesse salmo. Se referindo a Deus, o Deus que cuida, que protege, que zela pelo seu povo, o Deus da aliança com o seu povo, aliança comigo e com você, em Cristo Jesus. E é interessante que a partir do versículo 3, o salmista ele muda da primeira pessoa e passa para a segunda pessoa no singular. Ele começa, por exemplo, ele não deixará que você tropece. Ele muda, né? Ele fala agora na segunda pessoa, você, seu, sua. A gente vê isso do versículo 3 até o versículo 8, é uma indicação de que o salmista agora fala consigo mesmo, numa reflexão de confiança nas promessas de Deus, na aliança de Deus com o seu povo, conforme o versículo 4. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Ele começa a refletir e falar consigo mesmo. Ao longo do caminho, uma reflexão de confiança nas promessas de Deus, de que Deus é o seu protetor, é aquele que o guarda, aquele cujo poder fez o universo, é o mesmo poder que o protege, que o guarda, é esse mesmo Deus, não é uma outra derivação de Deus, não, mas é o próprio Deus que fez o universo, os céus e a terra, é esse mesmo Deus que o protege e o guarda. E o versículo 3 e 4, o salmista diz que Deus o guarda por onde ele andar. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. É o Deus que guarda, que nos guarda, queridos, por onde nós andarmos. Não permitirá que você tropece, que seus pés vacilem. Ele está nessa reflexão, entendendo isso da parte de Deus. Como nós falamos aqui, o caminho era pedregoso, cheio de perigos, obstáculos. Mas a palavra de Deus diz que Deus fortaleceria e fortalece os seus pés, firma as suas pernas. Deus nos sustenta nas mais adversas situações. Ele nos mantém de pé. Quando nós fraquejamos, Ele nos coloca de pé de novo, nos sustenta com a sua graça e o seu amor e o seu poder, e o seu Espírito Santo que habita em nós. Deus vai firmar os seus passos, e Deus firma os nossos passos, a nossa caminhada, queridos, em meio aos obstáculos, em meio aos vales. O Deus, o seu protetor, o Deus que o guarda, está sempre em alerta. Ele não cochila e nem dorme, está 24 horas atento. Vamos aqui pensar na ideia do vigia, né? Quem mora em condomínio, ou quem trabalha em empresa que precisa ser vigiada 24 horas por dia, precisa de vigia, precisa de alguém que fique atento o tempo todo. Agora pense você, imagine você, se você ficar sabendo que aquele que é responsável por vigiar, te proteger, te guardar, ele tira uns cochilos de vez em quando, e não só cochila, mas ele dorme. Você se sentiria seguro numa situação dessa? De jeito nenhum. E o salmista diz que não é assim com o nosso Deus, ele está atento o tempo todo. Esse termo não cochila e nem dorme é porque ele está atento com seus olhos voltados para o seu povo, o povo da aliança. Versículos 5 e 6,
O Senhor é o seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. No versículo 3 e 4, Deus nos guarda por onde andarmos. E agora no versículo 5 e 6, Deus nos guarda em todas as situações. As figuras aqui usadas pelo salmista, o dia, o sol se referindo ao dia e a lua se referindo à noite. A proteção de Deus, o cuidado de Deus de dia e de noite. E os peregrinos durante o dia caminhavam debaixo daquele sol, aquele sol forte, perigos e riscos de insolação, e à noite perigos das feras atacarem os peregrinos. E Deus protege o seu povo de dia e de noite, guarda o seu povo em todas as ocasiões, no calor escaldante do dia e dos perigos noturnos. O Senhor, o salmista fala consigo mesmo, o Senhor é o seu protetor. E a palavra de Deus diz que é o Senhor, e mais ninguém, é quem nos guarda e quem nos protege. De dia, de noite. E é muito interessante quando o salmista no versículo 5 fala, o Senhor é o seu protetor. Deus não delegou aos anjos fazer isso. Embora ele usa e usou os anjos várias vezes na história do seu povo para protegê-los. Mas aqui o salmista diz que o próprio Senhor é o seu protetor, o seu guardador, é o nosso protetor, o nosso guardador. É quem nos guarda e nos protege, não delegou isso a mais ninguém, mas a Ele próprio. E de novo nós voltamos ao versículo 2, o Criador dos céus e da terra. Que privilégio! E agora na sequência o versículo 6. No versículo 5 ainda, é como sombra que o abriga. E aqui é impressionante essa outra figura que o salmista usa, a sombra. E eu creio que a sombra aqui é usada de forma intencional pelo salmista inspirado por Deus. A sombra, durante o dia, naquele calor escaldante, ela traz alívio, traz refrigério. Talvez o salmista esteja se referindo à sombra das árvores e até mesmo à sombra dos montes, que traziam alívio para o seu povo, para o povo de Deus na peregrinação durante o dia. Mas é muito impressionante também nós vemos aqui a figura da sombra, ilustrando como Deus cuida do seu povo, como a nossa própria sombra projetada. Quem, quando criança, não brincou muito com a sua própria sombra? Eu me divertia com a minha própria sombra. E ficava muitas vezes assim impressionado, né? Querendo entender como é que pode isso, a minha própria sombra. Ela me acompanha o tempo todo. Cada movimento que eu faço, a minha sombra faz, a minha sombra me acompanha em cada movimento. E essa é a ideia que o salmista quer nos passar, essa é a ideia que a palavra de Deus quer nos passar. A presença constante de Deus ao nosso lado o tempo todo, como o pastor Jacques já bem falou aqui, durante a ministração dos louvores. Olha que tremendo isso! Essa figura da sombra para demonstrar, para mostrar como Deus anda conosco, como o nosso guardador, o nosso protetor nos protege ao nosso lado, ou seja, a presença constante de Deus. Que proteção nós temos. E agora o versículo 7 e 8 para nós encerrarmos. O Senhor o guarda de todo o mal e protege a sua vida. Em outras versões, como Almeida Revista Atualizada, e protege a sua alma. E o versículo 8, o Senhor o guarda em tudo que você faz agora e para sempre. Deus, Ele nos protege, nos guarda por onde andarmos, onde quer que estejamos.
Deus nos protege e é o nosso guarda, é quem nos guarda em todas as situações. E agora, Deus é o Deus que nos protege e nos guarda em todo o tempo. Em todo o tempo. Protege a sua vida, a nossa vida, de agora e para todo sempre. Deus diz ao salmista que protegerá e guardará os peregrinos, o povo da aliança, desde o momento da saída de suas casas até a chegada em Jerusalém, para a celebração em Jerusalém. Isso é uma ilustração de que Deus está com o seu povo, o povo da aliança, o protegendo e o guardando por toda a sua vida. Querido, mas eu também creio que esses versículos querem dizer muito mais para nós do que a proteção de Deus em nossas vidas, das circunstâncias cotidianas que nós passamos. Quantos livramentos Deus nos dá durante o dia, os quais nós nem percebemos o perigo, e Deus está nos protegendo e nos guardando. Mas eu creio que essa passagem, esses dois versículos, falam também de algo muito mais profundo do que tão somente a proteção diante de circunstâncias desfavoráveis do nosso dia a dia. Porque nós precisamos entender esse versículo 7, que gera uma certa tensão em nós. Se você é um crente normal como eu, você vai sentir essa tensão. Quando diz que o Senhor é o seu protetor, Ele guarda de todo o mal. Que todo o mal é esse? Embora Deus nos livre, nos guarda, nos protege de circunstâncias desfavoráveis durante a nossa vida, inclusive nos livra também da Covid-19 e tantos outros males, e tendo que aqui também há uma verdade profunda, porque muitas vezes nós também passamos pelos vales, muitas vezes teremos que lidar com o mal, aquilo que nos produz dor, sofrimento, desgaste. Foi assim com José. José teve que enfrentar a inveja dos seus irmãos e teve que lidar com vários anos na cadeia injustamente. Noemi, outra personagem da palavra de Deus, personagem bíblica, teve que sepultar o marido e seus 2 filhos. E Davi foi perseguido muitos anos por Saul e sofreu muito com a sua família desajustada. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, passou por muitos açoites, prisões e até a morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. E ao longo da história até hoje, muitos filhos e filhas de Deus têm passado por muitas dores, lutas e até enfrentado a morte. E como assim então Deus nos livra de todo o mal? Que mal é esse? Além do mal circunstancial do dia a dia, da jornada. A promessa de Deus aqui para mim, para você, meu irmão, para nós, para o seu povo, povo da aliança, em Cristo Jesus, é de que o Senhor nos protegerá, o Senhor nos guardará de um mal maior, que é perdermos a nossa alma, que é perdermos a nossa vida, que é de passarmos a eternidade longe, separados de Deus. É deste mal que Deus nos livrará e nos guardará em Cristo Jesus.
Nós vamos passar por muitas lutas, por muitas dores, por muitos vales, mas eles não poderão nos separar do grande amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso está registrado também em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Esta é a promessa de Deus. Nos protegerá a nossa vida, a nossa alma, guardará a nossa vida, a nossa alma desse mal maior. Acredite, igreja do Senhor, existe algo muito pior. Apesar de toda a dor que nós passamos na nossa peregrinação, existe um mal maior, pior, mais doloroso, que é a perda de Deus, que é a perda de Deus, que é a separação de Deus. Esse é o mal maior que uma pessoa possa sofrer. Não estou relativizando a sua dor e a minha dor diante dos reveses da vida, pois há um mal supremo que nós não suportaremos longe de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 36, numa advertência aos seus ouvintes: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, perder o seu relacionamento com Deus, separar-se de Deus eternamente. Esse é o mal maior, que é passar a eternidade separado de Deus. Nós temos uma promessa maravilhosa em Cristo Jesus, de que Deus preservará, guardará a nossa vida, a nossa alma, para sempre, conforme o versículo 8, desde agora e para sempre, para sempre. Nós somos o Israel espiritual de Deus, o seu povo. Deus firmou uma nova aliança conosco em Cristo Jesus, selada pelo sangue precioso do Cordeiro. Essa é a promessa bendita. Ele é o nosso protetor, o nosso guardador, desde agora e para todo sempre. Portanto, querida igreja, eleve os seus olhos para o monte, mas não é o Monte Sião, mas é o Monte do Calvário, pois foi lá que Cristo Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E mais, o nosso Senhor e Salvador ressuscitou e vivo está, e Ele intercede por nós constantemente. Ele é o nosso socorro eterno. Ele é o nosso socorro eterno. Elevo os meus olhos para o monte. É uma contemplação pela fé, com os olhos da fé. O Monte do Calvário, onde o meu Redentor se entregou por mim e por você, e vivo está, intercedendo por nós, até o dia em que estaremos face a face com o nosso Deus glorioso. Amém?